o livro de Josué. E hoje nós vamos estudar o capítulo de número 2. Nós vamos pensar sobre a história de uma mulher. Porque há vários personagens aqui nessa história, há vários. Nós vamos ter Josué, nós vamos ter os espias, nós vamos ter o rei, os homens que o rei mandou à casa de Raabe para buscar os espias, e nós vamos ter Raabe. E eu tenho certeza de que o Senhor, Ele vai prender a nossa atenção hoje nessa mulher que tem tanto para nos ensinar e que se transformou numa bênção para nós, e você vai entender por quê. Mas o texto começa nos falando de algo muito interessante. Josué era um general, e como todo general, ele era um estrategista, sabia muito bem como comandar um exército. E ele então pega 2 espias, porque Jericó era, junto com o Rio Jordão, os 2 primeiros obstáculos que o povo de Israel precisaria enfrentar para possuírem a terra prometida. É claro que haveriam muitos outros obstáculos, mas o Rio Jordão e Jericó eram os 2 primeiros. Jericó era e ainda é uma das cidades mais antigas da terra. Já naqueles tempos, era uma cidade extremamente antiga, ao mesmo tempo que muito fortificada. Naqueles tempos, irmãos, as cidades eram, na verdade, pequenos feudos, pequenos reinos que possuíam um rei e um exército próprio. E a cidade de Jericó, ela tinha uma característica peculiar. Ela tinha muros muito altos, cerca de 10 metros de altura, e esses muros também eram muito largos, a ponto de ser possível construir casas em cima dos muros. A própria Raabe morava sobre os muros. Pessoas transitavam por cima dos muros. Então era uma fortaleza inexpugnável aos olhos humanos. Josué sabia disso. E ele então, sabendo que o Senhor havia prometido dar a terra prometida, e sabendo que realmente Jericó, de uma forma ou de outra, sucumbiria ao poder de Deus, mesmo assim, Josué manda 2 espias à cidade para que eles pudessem observar as fortalezas, quantas sentinelas, por onde o povo teria acesso, por onde o povo poderia sair. Isso me mostra uma coisa muito interessante, porque Josué não cruzou os braços. Quando Deus nos promete alguma coisa, e o Senhor promete que será conosco, isso não significa que nós temos que cruzar os braços e deixar Deus fazer tudo. Existe uma parte no processo que cabe a mim. E Josué entendeu isso. O Senhor tinha dito, eu vou entregar a terra prometida para vocês. Até aquele momento ele não sabia como vencer Jericó. Ele não sabia como transpor aquelas muralhas que para um exército humano sozinho, um exército humano composto apenas de homens, era praticamente impossível. As muralhas de Jericó eram a sua grande proteção. Josué não sabia como. Mas ele sabia que Deus estava com ele, porque Deus havia prometido lá no capítulo 1. Então Josué, ele não cruza os braços e fica esperando Deus agir. Ele faz alguma coisa. E aqui vai um conselho para a gente. Deus está conosco, mas isso não significa que nós temos que cruzar os braços. Que nós temos que ser acomodados. Que nós temos simplesmente que deixar o Senhor trabalhar sozinho. Existe uma parte no processo que cabe a mim. Você tem orado a Deus para te dar saúde? Ótimo, ore mesmo, mas vai até o médico. Você tem orado a Deus para abrir para você uma porta de emprego? Ótimo, peça mesmo, mas você tem que sair e distribuir currículo. Josué fez isso. Ele pega 2 espias e envia para Jericó. Quando chegam em Jericó, o que os espias fazem? Eles vão para a casa de uma mulher prostituta. O texto diz que ela era prostituta.
E no desenrolar do texto, você vai ver que ela era uma prostituta que tinha posses, porque a casa dela tinha até andares. Provavelmente, pelo fato de morar no muro, isso proporcionava a ela, com o ganho do seu pecado, um certo tipo de padrão de vida. E ela cuidava também de sua família. E como havia um entra e sai de homens naquela casa, pelos motivos óbvios, aqueles espias adentram aquela casa, pelo menos por duas razões. A primeira razão, para não levantar suspeitas, porque havia esse trânsito naquela casa. E segundo, para tomarem conhecimento, porque havia um trânsito de muitos viajantes que passavam em Jericó, e eles queriam tomar conhecimento de como era o dia a dia da cidade, como era o cotidiano dos habitantes de Jericó. Tudo isso eles conseguiam em determinados locais na cidade, e a casa de Raabe provavelmente era uma delas. Eles entram na casa de Raabe, mas a palavra de Deus nos diz no texto que o negócio foi descoberto. Não se sabe como, mas chegou aos ouvidos do rei de Jericó que dois homens de Israel, obviamente eles devem ter sido reconhecidos, talvez pela forma de vestir, talvez pela maneira como eles tinham as suas barbas, porque até a barba de um judeu era algo que o diferenciava. Talvez por conta disso, eles reconheceram que aqueles homens eram homens de Israel. Eles estavam na casa de Raabe. O rei, imediatamente, mandou que seus homens fossem até a casa de Raabe para capturar aqueles homens. Por quê? Porque poderia usá-los como moeda de troca. Tendo aqueles homens em seu poder, eles poderiam negociar com Israel para que Israel não se apoderasse da cidade. Ou eles capturariam aqueles homens para forçá-los a dar informações sobre o exército de Israel. Não se sabe qual é o motivo específico. O fato é que aqueles homens corriam sério risco por estarem na cidade de Jericó. O que aqueles homens não contavam, e é aqui que começa uma história surpreendente, é que Raabe era alguém que cria no Deus de Israel. Raabe, olha só, guarde isso, meu querido. Eles não contavam com isso. Raabe era uma crente. Uma mulher que aprendeu a crer no Deus de Israel. Uma mulher que começou, e aqui vai um porquê, porque como havia viajantes indo e vindo até a sua casa, esses homens já tinham conhecimento do que o Deus de Israel era capaz de fazer. Eu fico imaginando, se vocês me permitem, eu fico imaginando aqueles homens conversando na casa de Raabe, e de repente um fala para o outro assim: rapaz, eu fiquei sabendo de um povo aí na terra, o Deus deles não é brincadeira não. Por quê? Porque o Deus deles, eu fiquei sabendo, o Deus deles abriu o mar vermelho no meio. E o exército deles passou a pés enxutos. Que isso, é mesmo? É. Eles também derrotaram, sabe quem que eles derrotaram? A Zion e a Og, dois reis poderosíssimos. E este exército está vindo para cá. O Deus deles não é um Deus qualquer. O Deus deles é poderoso. E Raabe ouvia aquilo. Tanto é que ela vai dar um relato minucioso disso daqui a pouco para os espias. E aquilo foi desenvolvendo no coração de Raabe uma fé tamanha que ela pega aqueles espias, olha só o risco que essa mulher estava correndo, por causa da fé dela, que estava brotando, que estava crescendo no seu coração. Ela pega aqueles espias, esconde aqueles espias no eirado, que era um lugar superior da casa,
quando de repente chegam os homens enviados pelo rei de Sodoma, que sabiam que aqueles homens estavam na casa dela, e ela diz o seguinte: não, eles foram embora, já saíram, antes que se fechassem as portas. Se vocês apressarem o passo, provavelmente vocês vão encontrá-los. Aí você pode dizer para mim assim: mas pastor, Raabe mentiu. Mentiu, irmão, tenha paciência com Raabe. Uma mulher que cresceu no meio do paganismo, no meio da idolatria, não conhecia nenhum princípio ético ou moral, é de se esperar que ela mentisse mesmo, porque isso para ela era normal. Somente depois que ela vai ser inserida na comunidade de Israel, no povo de Israel, é que ela vai ter conhecimento da lei de Deus e ela vai descobrir que mentir era errado. Mas nesse momento, ela realmente contou uma mentira. Por quê? Porque ela queria proteger aqueles espias. E por que ela protegeu os espias? Escute, ela protegeu os espias porque essa foi a maneira que ela encontrou de demonstrar a fé dela. Meu querido, preste atenção no que eu vou dizer para você. Esse negócio de dizer que você tem fé e guardar para você não adianta nada. Fé tem que beneficiar o outro. A sua fé tem, de alguma maneira, que abençoar o outro. Você tem fé em Cristo? Você crê em Jesus? Então mostre isso. Através de algum benefício que você traz para o seu próximo. Ah, eu tenho fé, e guarda isso para você? Não, Raabe tinha fé. A fé dela no Deus de Israel foi sendo construída. E ela deve ter pensado assim: eu preciso mostrar para esses dois que eu creio no Deus deles. E como é que eu vou fazer isso? Eu só tenho uma coisa para fazer: eu vou protegê-los. Para mostrar para eles que eu estou do lado deles. E não só eu, mas minha família também. Olha que coisa linda, gente. Fé que funciona. Fé que beneficia. Fé que ajuda. Fé que, de alguma maneira, respinga no outro. É essa fé que você tem? As pessoas têm sido beneficiadas por causa da sua fé? Será que as pessoas têm sido abençoadas pela fé que eu professo? De alguma maneira, essa fé, ela age lá fora, trazendo benefício para as pessoas? É a fé que eu vejo em Raabe. A fé de Raabe abençoou aqueles espias. E essa mulher estava correndo risco, porque ela poderia ser considerada uma traidora. Poderia ser presa. Poderia ser morta. Mas ela não teve medo. Ela não estava nem um pouco preocupada com isso. Porque ela conhecia o Deus daqueles homens que estavam na casa dela. Quando nós conhecemos Deus, quanto mais nós conhecemos Deus, quanto mais nós caminhamos com Ele e a nossa fé vai sendo desenvolvida, nós vamos perdendo o medo. A fé em Deus, a confiança em Deus, retira de nós o medo. Entende? Pois bem, os homens foram embora, ela chama os espias e olha o que essa mulher vai dizer para os espias. Olha só o que essa mulher vai falar para os espias. Está aqui a partir do versículo 9. Acompanhe se você quiser aí na sua Bíblia. Ela diz assim: e disse aos homens, olha o que essa mulher vai dizer. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho adiante de vós, quando saías do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Versículo 11, o que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Agora veja o que essa mulher diz, gente, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Profissão de fé.
Só faltou batizar. Profissão de fé de Raabe. Ela diz o seguinte: o vosso Deus é Deus no céu e Ele é Deus na terra. Ninguém pode com Ele, nós sabemos disso, estamos desanimados, estamos angustiados, estamos com o nosso coração apreensivo. Ninguém tem ânimo na cidade, está todo mundo desanimado, com medo de vocês. Porque o Deus de vocês é Deus. Aqueles espias contavam com isso, gente? De maneira nenhuma. Aí ela vai dizer assim: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Gente, Jericó tinha muralhas de 10 metros de altura. Ninguém nunca havia conseguido destruir aquela muralha. Para destruir aquela muralha, irmãos, tinha que ser algo realmente avassalador. E nenhum exército naquelas condições, naqueles tempos, naquela conjuntura, tinha armas capazes de destruir as muralhas. A única maneira de destruir Jericó era cercando Jericó por meses, não permitindo que ninguém entrasse ou saísse para matar os seus habitantes de fome e de sede. Era assim que muitos exércitos venciam guerras na antiguidade. Mas ela não confia nisso, porque ela sabia que um Deus que abriu o Mar Vermelho em dois, um Deus que venceu 2 reis poderosos, como Zion e Og, um Deus que fez coisas inimagináveis no deserto, com certeza destruiria aquelas muralhas. Raabe conhecia o Deus de Israel, irmãos. Deus manifestou a sua graça a Raabe. E ela não estava mais nem um pouco interessada em como os habitantes de Jericó se defenderiam. Ela queria uma coisa: assim como eu usei de misericórdia para convosco, usem de misericórdia comigo, poupem a minha vida e a vida da minha família. Por quê? Porque no coração dela ela sabia que em questão de dias Jericó cairia. Isso é fé. Isso é fé em Deus. Aqueles espias, então, disseram para ela o seguinte: olha, fique tranquila, nós vamos poupar a sua família. Mas, se esse negócio for descoberto, nós estamos isentos desse juramento. Pode ser que o rei, eles estavam indo embora, eles sabiam que Raabe ficaria atrás, eles sabiam que Raabe poderia ser capturada e forçada a denunciar onde eles se esconderiam. Porque eles não foram direto para o acampamento de Israel. Eles foram se esconder num lugar que ela ofereceu, que ela disse. E eles sabiam que se ela fosse capturada e fosse forçada a denunciar onde eles estavam, facilmente eles poderiam ser capturados. Então eles dizem: se alguém descobrir esse negócio, nós estamos isentos desse juramento. Agora, se você garantir a nossa segurança e estiver dentro da sua casa, no dia em que nos apoderarmos dessa cidade, nenhum mal acontecerá com você e nem com a sua família. E você vai fazer o seguinte, Raabe. Você vai pegar um cordão de escarlata, ou seja, um cordão vermelho, e vai colocar isso na janela. É um sinal, cordão vermelho. Dá para ligar as coisas aí, gente? Cordão vermelho. Ligou aí? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque o sangue de Jesus também nos livra, e nos purifica, e nos santifica. Então, coloque o cordão vermelho na janela. Quem estiver dentro da sua porta, Raabe, não vai morrer. Mas quem estiver do lado de fora, nós não vamos nos responsabilizar. Raabe disse o seguinte: seja conforme vocês acabaram de dizer. Que fé, que coisa extraordinária dessa mulher. Que maravilha. Eles se foram, aqueles homens do rei de Jericó procuraram, não conseguiram encontrar.
eles chegam ao acampamento e eles dizem para Josué, Josué, olha, certamente o Senhor entregou essa cidade nas nossas mãos, porque todo mundo lá está tremendo de medo. Agora, como foi que eles ficaram sabendo disso? Raabe contou para eles. Raabe disse, olha, nós estamos, na verdade, tremendo de medo de vocês. Porque nós sabemos o que o Deus de vocês é capaz. Ela, sem saber, ela estava promovendo um avivamento ainda maior no arraial. Sem o saber, ela estava investindo na coragem daqueles homens. Porque eles chegaram perto de Josué e disseram, Josué, a cidade é nossa. Todo mundo lá está morrendo de medo, isso é uma prova, Deus nos entregará essa cidade. É interessante como que as coisas mudam, porque alguns espias, há uns anos atrás, disseram assim, ô Moisés, a terra é muito boa, mas nós não podemos conquistar a terra não. Nós somos como gafanhotos aos moradores da terra, está cheio de gigante lá. Agora esses espias dizem assim, ô Josué, Deus vai entregar essa cidade para a gente, eles estão morrendo de medo da gente. Que coisa linda, gente. Sabe por causa de quem? Por causa de Raabe. Por causa de Raabe. A graça de Deus. Aqui eu vejo um nuance claro da graça de Deus no Antigo Testamento. A fé salvífica no Deus Todo-Poderoso entrou no coração de uma mulher. Uma mulher cujo, aos olhos humanos, era impossível. Mas não duvide do poder que a graça de Deus tem. A conversão de Raabe me ensinou 4 coisas, que eu quero compartilhar com você nessa noite. 4 lições. A conversão de Raabe me ensina 4 coisas extraordinárias que servem como lição para mim e para você. Eu quero trazer essa história para os nossos dias. Porque há muito da nossa história na história de Raabe. Há muito de nós em Raabe, mais do que imaginamos. E eu quero compartilhar isso com você. Primeira coisa que eu aprendo, a conversão de Raabe me ensina que o improvável pode acontecer. Fala a verdade, irmão. Irmã, fale a verdade. Quem de nós aqui, se estivéssemos no lugar daqueles espias, imaginaríamos que uma mulher, isso por si só já diz muita coisa, porque mulheres naquele contexto eram inferiorizadas, eram seres diminuídos, desprezados. Uma mulher prostituta, ou seja, uma mulher com seu padrão moral totalmente inexistente, pagã, ímpia, poderia ser crente no Deus de Israel. Quem aqui poderia supor isso? É improvável que isso fosse acontecer. Quando aqueles espias foram para Jericó, eles jamais foram pensando nisso. Eles estavam pensando numa série de outras coisas, menos nessa possibilidade. E é isso que a graça faz. A conversão de Raabe me ensina que a graça de Deus, ela torna provável aquilo que é improvável. Posso dizer uma coisa para vocês? Posso abrir meu coração para vocês? Eu era uma improbabilidade. 30 anos atrás, eu fico às vezes rebobinando a minha fita e voltando a 30 anos atrás, e eu me lembro quem eu era, de onde eu vim, como era a minha condição, onde eu estava. De repente, a graça de Deus me alcança, entra no meu coração, e 30 anos depois eu estou aqui, em cima desse púlpito, pastoreando essa igreja linda. Me casei com uma mulher extraordinária, tenho 2 filhas maravilhosas, tenho uma vida que eu nunca imaginei que eu pudesse ter. Sabe por quê? Porque eu era um improvável que se tornou provável. E eu sei que você também era. Fala a verdade, irmão. Você um dia imaginaria que você pudesse estar louvando a Deus e cantando louvores a Deus,
e glorificando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma improbabilidade. Mas é isso que a graça faz. A graça torna pessoas improváveis em pessoas aptas a receber a salvação. Eu era uma impossibilidade. Eu fico, às vezes, quando eu vou em Divinópolis, na minha terra natal, e eu me encontro com pessoas que me viram nascer na fé, e essas pessoas olham para mim, elas falam, rapaz, que maravilha Deus fez na sua vida. Por quê? Porque eles me viram quem eu era, e veem quem eu sou hoje. Irmão, coloca uma coisa na sua cabeça, querido, nós somos improbabilidades que se transformaram em probabilidades por causa da graça de Deus e somente por causa dela. Não precisa responder para mim, responda para você. Você merecia estar aqui agora? Você merecia ter o seu nome no livro da vida? Você merecia ter os seus pecados todos perdoados e lançados na profundeza do mar? Você merecia ser chamado de filho de Deus? Nenhum de nós merecíamos. Todos nós éramos potenciais candidatos ao inferno. Mas a graça de Deus nos alcançou, assim como alcançou Raabe. A graça de Deus alcançou Raabe. Então, por isso que eu aprendo essa primeira lição. A primeira lição que eu aprendo nessa noite, a conversão de Raabe me ensina que o improvável acontece. Meus irmãos, nós precisamos parar com uma coisa muito, muito errada que fazemos aos olhos de Deus, porque nós temos o hábito de tornar as pessoas improváveis aos olhos de Deus. Temos ou não temos? De vez em quando a gente ouve alguma coisa do tipo, meu filho não tem jeito não, pastor. Meu filho é um caso perdido. Meu filho, eu confesso para o Senhor que a cada dia que passa eu desanimo mais do meu filho, pastor. Meu filho só me traz tristeza, meu filho só me traz desilusão, pastor. Eu não aguento mais o meu filho ou a minha filha, pastor. Eu não sei mais o que faço, eu tenho pregado, eu tenho orado. Cada dia que passa eu percebo o quão distante o meu filho está. Meu filho é um caso perdido. Temos esse hábito ou não temos? Às vezes olhamos uma pessoa na rua, um bebum, conhecemos a história dele, já fiz de tudo para tirar aquele homem da bebida. É por isso que ele não sai, porque você está tentando por você mesmo. Já fiz de tudo para tirar, mas sabe de uma coisa? Aquele ali não tem jeito não, aquele ali é caso perdido, pastor. Pau que nasce torto, morre torto, e até a cinza é torta. Não tem jeito. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos decretando a falência definitiva daquela pessoa diante de Deus. E estamos tratando aquela pessoa como uma improbabilidade definitiva. Mas nós nos esquecemos de que existe uma coisa muito, muito acima dos meus conceitos, que é a graça de Deus. Um pastor contou uma história, eu ouvi a história dele, eu fiquei impressionado. Ele foi para um acampamento e tinha 2 jovens lá. 2 jovens. Ele disse o nome dos jovens, me perdoe, irmãos, eu não me lembro do nome dos jovens. Um era usuário de drogas, terrível, inquieto, bagunceiro. O outro era simplesmente alguém que foi visitar a igreja, gostou da igreja e foi para o acampamento. E aquele pastor, pregando o evangelho um dia no encontro, os 2 levantaram a mão e se decidiram por Cristo. O pastor olhou para aquele que se decidiu por Cristo, que era o usuário de drogas, fugiu o nome dele, um rapaz que já tinha tido passagem pela polícia, um rapaz difícil, e ele falou assim, esse rapaz vai dar trabalho nesse acampamento, eu já estou vendo. E o outro, ele falou assim, vou depositar todas as minhas fichas nesse outro, mas esse rapaz vai dar trabalho. E não deu outra. Aquele rapaz deu um trabalho durante o acampamento, mas ele deu trabalho durante todo o acampamento e precisavam conversar com ele. E precisavam acalmá-lo, e ele muito agressivo. E o outro quietinho, comportado. O pastor contou o seguinte, gente, não deu uma semana,
o quietinho, o comportado, o exemplar, simplesmente abandonou a igreja. E o bagunceiro, aquele que ninguém dava nada por ele, o caso perdido, a improbabilidade, firmou no evangelho e hoje é um pastor para a glória de Deus. Como é que você entende isso? É a probabilidade da graça. Por isso, não olhe para o seu filho, não olhe para a sua filha, não olhe para o seu marido, para a sua esposa, para o seu tio, para a sua tia, para o seu pai, para a sua mãe, como um caso definitivo, porque existe graça, meu irmão. A graça que entrou no coração de Raabe e transformou Raabe no que ela transformou. A graça que mudou o coração de uma mulher e despertou no coração dela fé. É a graça que está salvando gente por aí, gente improvável. Salvou a mim. Tem alguma improbabilidade para você na sua família? Quem é na sua família que você considera ser o mais improvável? Ore por ele, coloque-o nas mãos de Deus para você ver. O problema não está na incapacidade daquele improvável de crer. O problema está na minha capacidade de orar. Na minha capacidade de me colocar diante de Deus e apresentar esse improvável para Ele, me esquecendo que eu também era um improvável. E que Deus me salvou. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Sabe o que é isso aqui? Improváveis que se tornaram prováveis. Mas eu aprendo uma segunda lição aqui com Raabe. Em segundo lugar, a conversão de Raabe me ensina que Deus não faz acepção de pessoas. Abre a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Você verá que Deus salvou reis, como Nabucodonosor. Ele salvou generais, como Naamã. Ele salvou sacerdotes. Ele salvou levitas. Olha no Novo Testamento para você ver, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Salvou fariseus. Lembra de Nicodemos? Mas ele também salvou cegos. Ele salvou leprosos. Ele salvou mendigos. Ele salvou um ladrão na cruz. Porque o nosso Deus, Ele não olha para as pessoas como nós olhamos. Porque nós temos essa tendência de classificar quem será salvo e quem não será. Nós temos o nosso círculozinho e pregamos só para esse círculozinho, e o nosso círculozinho está cheio de prováveis. Eu só quero prováveis perto de mim. Não é, irmãos? É mais fácil. É ou não é, Joelma? É mais fácil. É mais fácil pregar para quem me ouve, é mais fácil pregar para quem me aceita, é mais fácil pregar para quem não debate, é mais fácil pregar para quem não fica batendo de frente com você, é mais fácil pregar para quem não tem dúvida. São os meus prováveis que estão aqui dentro do meu círculo, mas Deus não faz acepção de pessoas. Deus olha para aquela pessoa que está lá fora, caída na sarjeta. A Bíblia fala no Salmo 112. Olha só o que diz o Salmo. Porque ele levanta o pobre do pó, e do monturo ergue o necessitado, e os faz assentar entre os príncipes do seu povo. Dá para imaginar o que é isso? Deus salvar um rapaz, usuário de drogas, num acampamento e fazer dele um pastor. Eu vou dizer para você uma coisa, meu querido irmão, e aqui eu digo com toda a convicção do meu coração. Existem missionários, existem pastores, existem evangelistas nos lugares mais improváveis da terra. Quando conhecem a Deus, são despertados para essa fé maravilhosa e se levantam para servir o Senhor. Eu não tenho a menor dificuldade de crer que dentro da penitenciária Pio Canedo existem pastores e missionários lá.
naquele bar que fica na esquina da sua rua, e você passe todo dia ver algumas pessoas se embriagando lá, existem pessoas que serão alcançadas pela graça de Deus lá. Eu te garanto isso, que debaixo das pontes e no meio do brejo, Deus tem pessoas que Ele há de usar para ganhar muitas pessoas para Ele. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos, mas Deus não. Não duvide do poder e da capacidade que Deus tem para olhar para o pecador com olhos de misericórdia, coisa que muitas vezes nós precisávamos fazer. Veja só o que a palavra de Deus nos diz. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora olha o que diz Tiago 2,19, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Eu tenho certeza que aqueles espias chegaram em Jericó e eles devem ter olhado para todos os habitantes de Jericó como pessoas que seriam destruídas. Eles nunca olharam para Raabe ou para qualquer outro com aqueles olhos de Deus. Para eles todos estavam destruídos. Eu já falei para você aqui que o judeu tinha essa característica. De repente Deus pega uma mulher improvável, uma mulher que ninguém dava nada por ela, uma mulher que tinha tudo para dar errado na vida, uma mulher que poderia ser destruída, e Deus simplesmente mostra para aqueles espias: ela é minha filha. Isso é graça. Isso é a maravilhosa graça. Isso é graça. Porque o nosso Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por que você está aqui nessa noite, querido? Arrumadinho, bem vestido, cheiroso. Luiz Fernando está bonito, com barba ralinha, né, Luiz Fernando? Sabe por quê, filho? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por quê, Mônica, que você está aqui? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por quê, Neilo, que você está aqui nessa noite? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Porque se Ele fosse colocar na balança quem Ele deveria manifestar a sua graça ou não, eu vou te dizer uma coisa: eu seria o último da fila. Mas Ele olhou para mim e disse: vou te salvar. Porque Ele não faz acepção de pessoas. Eu fico maravilhado com essas questões que a palavra de Deus nos mostra. Veja só essa frase. Veja só essa frase. Deixa eu ver se vai dar aqui. As pessoas que menos merecem nosso amor são as que mais precisam dele. É assim que Deus olha para as pessoas. É assim que Deus olha para as pessoas. As pessoas que menos merecem nosso amor. Vai me dizer, vamos ser sinceros, lá no fundo do meu coração também tem isso. Fala a verdade, querido. Essas notícias aterrorizantes que nós temos recebido aí, vai me dizer, aqueles rapazes que entraram na escola lá de Suzano, que mataram, acho que 10 pessoas e depois tiraram a vida, vai me dizer que no seu coração não teve algo do tipo: bem feito. Tomara que queimem no inferno. Sim ou não? Agora Deus não vê assim. 2 almas, não sei, eu não tenho poder de julgar, mas que se tiverem morrido sem Cristo foram para o inferno, Deus as amava. Aquele homem que espancou a namorada por mais de 4 horas, desfigurou o rosto dela, mãe de um lutador aí de jiu-jitsu, me fugiu o nome dela agora, ficou com o rosto todo desfigurado. Você deve ter visto isso no jornal, na internet. Vai me dizer que você não deve ter pensado assim: cadeia é pouco. Não é, gente? Cadeia é pouco.
Sabe o que é isso? São os nossos olhos. É assim que nós observamos as pessoas. Mas você quer saber de uma coisa? Lá na cadeia, Deus pode enviar um servo dele lá, e o servo dele pregar o evangelho para esse homem, e esse homem cair em si, reconhecer os seus pecados, pedir perdão ao Senhor, ser restaurado e transformado numa bênção para o reino de Deus. Deus pode fazer isso ou não pode? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu aprendo uma terceira lição aqui que eu quero compartilhar com você. Uma terceira lição. Em terceiro lugar, a conversão de Raabe me ensina que a graça, ai meu Deus, a graça me reserva gratas surpresas. Ah, meu Deus. Gratas surpresas. Raabe foi uma grata surpresa. Meu Deus, Raabe, Senhor. Raabe. Que surpresa para aqueles espias. Foi ou não foi? Que surpresa para aqueles espias. Deixa eu falar para você uma coisa que está no meu coração, que eu já queria falar para você há muito tempo. Quando nós chegarmos no céu, e isso já vai ser uma grande surpresa, pelo menos eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, vou olhar para aquela glória toda e vou falar, euzinho, Senhor. Já é uma surpresa. Mas nós vamos chegar no céu, e sabe aquela pessoa que você nunca imaginou, mas nem passou pela sua cabeça, que estaria no céu? Diante do trono do Cordeiro, você vai olhar para o lado, e ela vai estar lá do seu lado. Aí você vai procurar aquela pessoa que você achava que estaria lá. E ela não vai estar. É claro que isso é subjetivo, mas a graça nos reserva muitas surpresas. Muitas surpresas. É por isso que de vez em quando, você toma notícia. O quê? Fulano de... Você lembra aquela pessoa? Lembra aquela pessoa que fazia isso? Lembro. Pois é, meu filho, entregou a vida para Jesus, você precisa de ver a vida dele hoje. Aí você fala, não acredito. Surpresa. Coisa boa de se acontecer e coisa boa de se ouvir. Eu conheço uma pessoa assim. Uma pessoa que chegou na igreja com a vida toda destruída, a vida no ralo. Eu tive a alegria de receber essa pessoa na igreja. Chegou na igreja com a vida toda destruída. Mas foi na igreja e ouviu a palavra de Deus e entendeu o evangelho. E ele foi e voltou no segundo domingo, e voltou no terceiro, e voltou no quarto, e voltou em mais um, e voltou em mais... E Deus foi falando ao coração dele, e a graça foi invadindo o coração dele, e ele foi entendendo. Está lá hoje, uma bênção na igreja. Porque a graça nos reserva gratas surpresas. Entende, irmão? É isso que a graça faz. A conversão de Raabe me mostra isso. É por isso que eu tenho que orar por todas as pessoas. O apóstolo Paulo diz assim, antes de mais nada, façam orações e deprecações por todos os homens. Todos. Porque você vai ter muita surpresa, irmão. Muita surpresa. Eu me lembro de um jovem na penitenciária lá em Divinópolis. Havia matado a sua própria namorada. Foi pego em flagrante, usuário de drogas. Eu cheguei na penitenciária, ele me disse, pastor, como é que eu faço? Eu vou me matar, eu não quero mais viver. Eu fiz uma coisa errada, uma coisa absurda. E eu disse, não faça isso, Cristo ama você. Ele entregou a vida dele por você, para que você viva, mas pastor, eu não tenho perdão para mim. E eu digo, você que pensa, tem sim. Deus pode restaurar a sua vida, não faça isso. E nós conversando somente por bilhetinho, porque não podíamos ter contato. Ele estava isolado.
assassino de alta periculosidade. Já ouviu esse termo? Um dos pavilhões mais difíceis penitenciário, um homem temido. Mas aquele homem, ele entendeu, ele compreendeu a graça. Ele pôde perceber que mesmo tendo feito tudo que ele fez, o Senhor o amava e o Senhor o queria. Porque no ponto anterior eu disse que Deus não faz acepção de pessoas, e ali estava um homem que aos meus olhos e aos seus olhos tinha que apodrecer na cadeia. Uma improbabilidade daquelas. Mas esse homem creu, entregou a vida para Cristo. Ele é muito forte, ele é alto, forte, os braços bem musculoso, um homem grande mesmo. Mas aquele homem se tornou um cordeiro. Ele foi subjugado pela graça de Deus. E ele chamou a atenção dos agentes penitenciários. E ele adquiriu a confiança deles. E ele começou a trabalhar dentro do presídio. E começou a entrar num processo que ele trabalhava e diminuía na pena dele. E aquele homem foi sendo transformado, E ele então quis fazer um curso de teologia, porque ele queria dirigir cultos na penitenciária. Nós íamos lá toda terça-feira, realizávamos cultos, e quem era a pessoa que conduzia os cultos era ele. Agora, recentemente, eu fiquei sabendo que ele foi solto. Sabe onde ele está? Na igreja. São as surpresas que a graça nos reserva. Quem diria que Raabe se converteria, gente? Quem diria? Pois Raabe se converteu. Essa pessoa, eu não vou citar o nome, mas essa pessoa que eu acabei de dizer também se converteu. É uma bênção. A família ficou tão impressionada com a mudança dele que foram todos para a igreja. Estão na igreja hoje servindo a Deus, por verem a graça de Deus em ação. A graça de Deus em ação. Então, querido, eu aprendo essa terceira lição maravilhosa. A conversão de Raabe me ensina que a graça me reserva gratas surpresas. E agora, para encerrar, eu gostaria de pensar com você sobre a última lição. Em quarto e último lugar, a conversão de Raabe me ensina que a graça nos eleva a outro nível. Amém ou não, irmão? Escute o que eu vou te dizer. Raabe. Sabe, Raabe? Essa Raabe da nossa história. Uma prostituta. Uma mulher que vivia totalmente fora dos padrões éticos e morais de Deus. Uma mulher ímpia, pagã, idólatra. Essa Raabe, ela ouviu acerca do Deus de Israel. Não se sabe por quem, mas ouviu. Tomou conhecimento das grandes histórias, dos grandes feitos do Deus de Israel. Se converteu, creu, entregou a vida à fé em Deus. Ela desenvolveu fé, uma fé que a poupou daquele morticínio que aconteceu em Jericó. Mas não foi só isso. Veja só uma coisa. Mateus capítulo 1, de 1 a 5, e depois o versículo 16. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esron, e Esron gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Agora olha o versículo 5, irmão. E Salmão gerou de quem? De quem, irmãos? Raabe. Que Raabe é essa? A prostituta. A mulher que ninguém queria por perto. A desprezível. A desprezada. A ímpia. A pagã. A idólatra. Ela está aqui. Raabe,
a Boaz. Boaz gerou a Ruth. Ruth a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Agora olha o versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Preste atenção. Raabe, ela foi contada com o povo de Deus, ela deu à luz um filho que se chamou Boaz, que deu à luz um filho que se chamou Obed, que deu à luz um filho que se chamou Jessé, que deu à luz um filho que se chamou Davi, de onde vem Jesus Cristo nosso Senhor. Raabe foi contada na genealogia do Salvador. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque a graça me eleva de nível. A graça me pega embaixo e me coloca em cima. A graça me pega num estado de humilhação e me coloca num estado de exaltação. A graça me pega na morte e me insere na vida. Essa é a graça de Deus. Entende? Essa é a graça de Deus. Dá para imaginar isso? Então hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Porque Deus usou uma mulher improvável. Deus salvou uma mulher improvável. E por conta dela, essa linhagem teve continuidade. E nós hoje estamos aqui, salvos por Jesus. Entende, querido? Dá para entender isso? Ô Senhor. A graça te eleva de nível. Eu não sei em qual nível você está aqui nesta noite. Talvez você esteja lá embaixo. Talvez o diabo esteja pisoteando você. Você esteja lá embaixo. No nível mais baixo. Você nunca esteve tão baixo na sua vida. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se você crê, se você confessar os seus pecados, se você crê em Jesus Cristo, entregar a tua vida a Ele, Ele eleva você. Ele salva você. Ele manifesta a graça dEle em você. E Ele eleva você para o outro nível. Bendito é o nome do Senhor. Quem sabe hoje à noite, você não terá essa experiência com esse Deus maravilhoso que salvou uma improvável, que nos mostrou de maneira clara que Ele não faz acepção de pessoas. Quem sabe hoje você não entrega a sua vida a esse Deus que foi contra todas as probabilidades e nos reservou essa grata surpresa. Raabe é uma grata surpresa. Quem sabe nessa noite você não se torna também uma grata surpresa para a glória de Deus. Tem uma frase, eu encerro a nossa mensagem dessa noite. A graça me comprou, a graça me ensinou, a graça me prendeu, agora a graça me possui. Stanley Jones. Quem sabe nessa noite você não tem um encontro com esse Deus que salvou Raabe. Esse Deus que amou Raabe, Ele também te ama. E Ele pode transformar a sua vida. Quem sabe hoje você não tem um encontro com Ele. Quem sabe hoje, nessa noite, agora. Você não precisa esperar domingo, não precisa esperar o mês que vem, pode ser agora. Quem sabe hoje, você não sai daqui com a sua vida totalmente renovada. Porque hoje você vai deixar de ficar embaixo para ficar em cima. O Senhor hoje vai elevar você de nível. Ele vai tirar você desse estado de condenação e inserir você num estado de salvação. Hoje Ele vai perdoar todos os seus pecados, todos, não importa quais você tenha cometido. Ele vai pegar esses pecados, vai lançar no fundo do mar, não se lembrará deles nunca mais. Iniciará uma nova caminhada com você. Porque foi isso que Ele fez com Raabe. Raabe, esqueça o que você fez, esqueça quem você foi, esqueça o que você cometeu de pecado, esqueça a vida que você viveu. Eu tenho uma nova vida para você. Ele tirou Raabe de Jericó e colocou em Israel. E Raabe é a trisavó do rei Davi.
do qual veio Jesus o Cristo. Ele pode fazer isso na sua vida. Quem sabe hoje à noite nós temos aqui, é claro que você vai entender a minha colocação, mas quem sabe nessa noite não há Raabes aqui em nosso meio, que precisam dessa graça, que precisam de salvação, que precisam de perdão, que precisam do amor de Deus e sabem que precisam. Quem sabe nessa noite você não se encontra com esse Deus, com essa graça maravilhosa que está aqui. Se você quer, se você entende que chegou a sua hora de parar de viver em Jericó e vir para o povo de Deus, viver com o povo de Deus, usufruir das bênçãos de Deus, se encontrar com Deus, se você sente isso nessa noite, quem sabe hoje você pode dizer: pastor, eu quero. Pastor, eu entendo que essa mensagem foi para mim. Pastor, eu cansei de viver em Jericó. Pastor, eu quero viver na graça. Pastor, eu quero o perdão de Deus. Pastor, eu quero o amor de Deus na minha vida. Eu quero ser de Jesus. Eu quero ir para a terra prometida. Pastor, eu quero o perdão. Eu preciso dessa graça na minha vida. Eu tenho tentado de todas as maneiras me estabelecer, mas eu não consigo porque falta alguma coisa. E eu descobri, pastor, que o que falta na minha vida é a graça de Deus. Quem sabe nessa noite? Levante sua mão se você quer, eu vou orar por você. Alguém aqui quer? Alguém gostaria de receber essa graça no seu coração? Quero orar por você. Deus te abençoe. Deus abençoe, Cristiano. Deus abençoe a senhora. Lá atrás também, Daniela, Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe você lá atrás. Estou vendo. Deus abençoe. Há mais alguém? Lidiane, Deus abençoe. O jovem que me fugiu o nome agora, Deus abençoe. Há mais alguém? Glória ao Senhor. Deus abençoe você, querida. Deus abençoe você. Eu queria convidar vocês que levantaram as mãos. Venham aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Podem vir? Todos vocês que levantaram as mãos agora. Todos vocês que querem a graça na vida de vocês. Quero orar por vocês.